Paz e bem a todos e todas. Então vamos dar início, continuação à nossa aula de livros históricos. E para que a gente possa, assim, ser iluminado, peçamos a graça do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O livro de Josué, capítulo 24, diz assim: Pois bem, temei o Senhor, servi a Ele com toda a sinceridade. Tirai de vosso meio os deuses a quem vossos pais do outro lado do rio e no Egito serviram, e servir o Senhor. Se vos parecer difícil servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir: aos deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cujo país habitais. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo respondeu: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor nosso Deus é quem tirou a nós e a nossos pais da escravidão do Egito, quem fez diante de nossos olhos aqueles grandes prodígios. Guardou-nos em todo o nosso peregrinar e em todos os povos que atravessamos. O Senhor expulsou diante de nós os povos amorreus que habitavam o país. Nós também serviremos o Senhor. Ele é o nosso Deus. E para a continuidade, vamos ouvir uma canção do Padre Jonas que vai iluminar cada um de nós neste momento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer nos condenar, quer de nós uma decisão para o nosso bem, para nos salvar. Pergunta hoje então: A quem você quer servir? A quem você quer servir? a quem você quer Servir a quem você quer servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O pecado quer nos dominar e Deus quer nos santificar. É preciso decidir, ser de Deus, não me enganar. Quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer Servir a quem você quer servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, paz e bem a todos. Então, vamos dar início então à leitura, o entendimento do nosso livro de Josué. Então, vamos ver esse personagem aí presente no na nossa Bíblia. Tá? Então, livro de Josué. Então, vamos partir, do início.
que é essa figura de Josué. Então, particularmente, inicialmente, né, nós temos que ele surge, né, como jovem ajudante de Moisés, e o seu nome era Oséias, né, junto com Caleb, ele que se manifestou aí um dos exploradores do Negueb, né, para fazer assim então a função, né, e executar o plano libertador de Javé. Então ele passou então a chamar-se Yeshua, ou Josué, né, que isso vai dar então o prenúncio da sua missão. Será o sucessor de Moisés. Dentro do livro aí do Josué, então, o tema principal então é a ocupação e a conquista da terra. Só que o livro que nós temos em mãos aí vai estar relatando algumas situações, né? Então, até chegar à redação final, né, do livro que temos em mãos, que está em nossas Bíblias, né, esses antigos relatos nascidos no ambiente da família, dos trabalhadores do campo, dos sábios atuantes na corte do rei, dos sacerdotes em seus diversos santuários. Então, sofreu um longo processo de contar e recontar, escrever e reescrever determinados fatos da história, né, de Israel e dos povos circunvizinhos. Então, esse é o aspecto principal. E a primeira tentativa, então, de reunir essas antigas tradições, né, principalmente as mais antigas, né, que vieram do Reino do Norte, a qual foi destruída em 722, aparece aí um pouco, né, dentro da história da reedição, né, do recontar a história a partir do rei Josias lá em 640 a 609. Ele vai partir então, né, da promulgação lá do livro do Deuteronômio. E essa proposta aí de reconstrução de Josias consiste então na centralização do culto em Jerusalém, a destruição dos santuários nos lugares altos, a perseguição e morte dos sacerdotes ligados às divindades estrangeiras e a proibição de imagens e do culto aos deuses familiares, bem como a oficialização da Páscoa como festa nacional celebrada na capital Jerusalém. Tá? Então, esse é aí a reforma proposta aí. Você pode conferir no livro de Segundo Reis, né, 23, do 4 ao 25, né, um pouco essa promulgação aí da Páscoa centralizada em Israel, em Jerusalém, no Templo de Jerusalém. E a partir então do projeto Josias, né, ele procura, né, na sua expansão de organização e de reunificação do Reino Norte e Sul. E aí ele vai então apresentar nesse processo aí a única divindade Javé. E coloca então como um comandante só descendente de Davi. E ao olhar o livro de Josué também a gente pode estar olhando então um pouco, né, na hora que a gente for ver os livros dos reis, um pouco a história de Davi, né, toda a sua configuração, a gente vai perceber um pouco então a ação aí, né, de Davi também nesse processo aí que vai estar presente nos contos aí do livro de Josué também, os feitos aí de Davi na conquista aí do território no seu período. E como Josias queria se justificar essas ações dele, então ele vai estar utilizando a metodologia, né, de escrever, então, né, a partir das guerras narradas no livro de Josué, a sua justificativa para seus intentos religiosos e a unificação aí do reino de Judá sobre os demais tribos aí presentes. E aí a gente pode dizer então que as guerras de Javé, na primeira vista, dentro do livro de José, então assustam. Mas quando a gente pega a Bíblia, a gente tem que estar, né, percebendo nessas narrativas aí que toda a Bíblia, ela antes de ser um livro de história, tem a história ali presente, como eu falei, mas é um livro teológico que vai trazer uma mensagem aí profunda aí, né, dentro das relações homem e Deus. Então, por isso que dentro dessas narrativas a gente pode ver que os textos bíblicos, né, nessa narrativa aí dos 12 primeiros capítulos aí do livro de Josué, essas guerras santas aí. Mas, quer dizer, é a maneira de expressar, vamos dizer assim, uma realidade de ação humana.
né? Mas que a gente olhando realmente a pessoa de Deus, né? Que ele não concorda, ele não instiga, né? Realmente uma guerra, né? Onde vai conquistar, vai destruir, né? Que isso seja aprovado por Deus. Então, por isso a gente vai deparar então com esses textos, né, que tentam explanar uma realidade, né, através da guerra, mas também dessa uma guerra que eles colocam depois como pano de fundo, uma total confiança que Deus está presente e está lutando com eles. E um bom exemplo dessa história narrada para exaltar Davé, o Deus de Israel, e o povo residente em Judá pode ser verificado na época em que os hebreus começam a ocupar as terras, então na região. Então, que é em meados do século XII. As grandes cidades, estados cananéis já não existem mais, quer dizer, né, todo o processo aí, né, a gente está lá no 640, quantas, né, cidades aí que foram destruídas pelo Império até então, né, que conquistava a região. Mas, né, depois né, vamos dizer assim, do declínio de um dos estados, dos impérios, vai surgindo outros. Nessas transições, né, algumas tribos, algumas cidades vão se beneficiando e vão se colocando também nos lugares das outras. Por isso que então que as vitórias surpreendentes diante do forte inimigo que se vê incapaz de vencer um pequeno e despreparado exército que luta em nome dessa divindade justificam os esforços da ocupação e expansão das fronteiras do governo do rei Josias. Então Israel não tem nada a temer, pois Javé luta em seu favor. Então essa é uma grande afirmação presente aí nesses intentos aí que dos empreendimentos de Josias. Então, esses os brados que encorajam e legitimam então a monarquia sediada então em Jerusalém. Então, todo o conteúdo de Josué então só recebe sua forma definitiva na volta do exílio babilônico em 597. Então, veja que, né, Josué está lá em 1200, lá bem lá atrás, né? Bem antes, né, de Davi, bem antes da monarquia, tudo isso. É o início do tribalismo, foram 200 anos aí de experiência nesse aspecto, mas que este livro, na sua redação final, vai acontecer só no ano 400 antes de Cristo. Então, essa redação que nós temos é a redação final aí, né, lá no meados do século IV, né, ano 400 antes de Cristo. E o controle exclusivo, né, que aí vai aparecer aí, né, o controle exclusivo do templo e da cidade de Jerusalém, que estava nas mãos dos sacerdotes. Então, a própria narrativa lá do cerco, né, do cerco da cidade de Jericó, quer dizer, todo um ritual, né, toda uma liturgia ali presente aí, que é a mão né, e a visão sacerdotal aí presente dentro dessa narrativa. E podemos então dizer que o regime pautado pela teocracia, na busca então sustentar os ideais de um povo escolhido e protegido por Javé, agora compreendido como Deus único. Então, as narrativas aí são presentes, colocando, né, o Deus único, e é essa linguagem do Deus único, e também a questão da palavra, do livro, né, a importância do livro, vai ser após o pós-exílio, né, que é colocado, né, como, já que eles não tem um templo, não tem mais lugares, eles estão nas sinagogas, estão né, nos seus grupos, e aí o que precisa intensificar então a sua existência e a sua realidade enquanto povo é a lei, é o livro. Então, o livro sagrado que surge lá depois no pós-exílio, lá depois no ano 400 aí, como forma, né, de nova maneira de expor as relações entre eles. Então, esse livro de Josué que nós temos em mãos, se você pegar ele aí, né, são 24 capítulos, e dentro desses 24 capítulos, a primeira parte, né, que é a identificação do território, né, e as conquistas, capítulo 1 ao 12. A segunda parte vai ser do capítulo 13 ao 21, e se você for lá no capítulo 21, 45, vai ter uma conclusão, né? E aí depois você vai a terceira, e a quarta e a quinta, né? São textos de acréscimos aí. Então, o 13 do 21 ao 45 é a distribuição das terras entre as tribos, segundo a necessidade de cada um, né? E já lá no livro do Deuteronômio, se não me engano, né, tem muito essa questão, né, da propriedade, é dom de Deus, é Deus que deu a terra. Então, tem essa questão aí.
A terceira parte, o capítulo 22, é o retorno das tribos e a solidificação da aliança entre as tribos. Então, é trabalhado, vamos dizer assim, o processo, né, de coparticipação, de colaboração entre elas, que é a aliança entre as tribos. E a quarta parte, o capítulo 23, então, é um discurso de despedida feito por Josué. No livro do Deuteronômio, a gente tem um discurso de despedida de Moisés, agora aqui se repete o mesmo discurso na voz aí de Josué. E a quinta e última parte, né, que é uma outra acréscimo aí, que é narrada a Assembleia em Siquém, né, que é a partir até que eu coloquei na nossa oração inicial, aquele canto aí, Minha Casa Serviremos ao Senhor, está aqui presente nesse último capítulo aí, que é a Assembleia de Siquém.